nos mantemos em atitude de oração. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos concedes a alegria, Senhor Deus, de louvarmos o Teu santo nome. Pai, nós te agradecemos pelas pessoas, Teus servos, que criam, Senhor Deus, estes cânticos, mediante os quais, Senhor Deus, a nossa fé é proclamada, a nossa gratidão é proclamada, Senhor Deus, e o Teu nome, Senhor, é exaltado. Recebe, Senhor Deus, nos céus, recebe no Teu coração, ó Pai, o nosso louvor, ó Deus. E agora, Senhor, nós te pedimos, ó Jesus amado, que Tu tome, Senhor, o Teu lugar aqui neste púlpito, e que Tu traga para nós, Senhor Deus, aquilo que está no Teu coração, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, 45 e 46. Vamos ficar de pé, irmãos, para a leitura da palavra do Senhor. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. E queremos, Pai, que o Teu Espírito fale conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. E toda honra e toda glória Te sejam dadas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa tradução é um pouco diferente aliás, esse texto de Lucas é um pouco diferente daquele que nós estamos mais acostumados, que é o texto que fala que o homem construiu a casa sobre a areia. Mas os termos, a história é efetivamente a mesma que aí está. Irmãos, isso é o que precisa ser colocado em prática em nosso viver. Nós ouvimos a palavra, nós nos reunimos em torno da palavra, mas algumas vezes nós sentimos dificuldades em cumprir efetivamente a palavra. Mas Jesus, o amado, Ele nos exorta para a questão do resultado daquilo que nós fazemos. Ele fala, e nós chamamos Ele de Senhor. Mas se nós chamamos a Jesus de Senhor, mas nós não nos portamos como servos e servos obedientes, a nossa vida pode se transformar, mais hoje, mais amanhã, num verdadeiro desastre. Hoje eu fui pegar um pneu num borracheiro, e esse borracheiro é crente, eu o conheço há muito tempo. Ele é da Getsemane, se não me engano. E a hora que eu cheguei dentro da coisa dele, ele falou: e aí, irmão, firme na rocha? Eu falei: é na rocha mesmo, não tem outro lugar em que nós possamos nos firmar, senão em Cristo. Não é?
rocha. Irmãos, em Efésios 6, 1, 4, nós lemos o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Irmãos, esse é um texto também que, se nós temos a Jesus como Senhor, e se a sua palavra é essa, relativamente ao comportamento de pais e filhos, conforme Paulo fala na sua carta aos Efésios, este, sem dúvida, é um ponto em que nós sofremos um ataque constante de Satanás, porque ele sabe que a família é um ponto que pode ser forte, mas também pode ser um lugar de derrota e de fraqueza. Irmãos, talvez o grande problema do mundo hoje seja exatamente a destruição dos vínculos familiares, do respeito entre os mais velhos e os mais novos, a deficiência na transmissão da cultura de geração para geração, e os meios de comunicação e outras coisas somente têm ajudado a deturpar ainda mais um panorama que já não vinha bom de longa data. Mas, irmãos, se nós temos em Jesus o Senhor da nossa vida, é preciso que nós, mesmo que não tenhamos o poder de transformar vidas, mas pelo nosso exemplo nós podemos pregar o Evangelho talvez mais alto do que podemos fazê-lo com as nossas bocas. As casas aqui no Brasil, eu não tenho experiência, salvo através de cinema, mas elas são feitas muito próximas uma das outras, com lotes muito pequenos. Eu sei que isso tem a origem em decretos do tempo do reinado, no tempo em que as leis de Portugal vinham sendo trazidas para cá ou adaptadas aqui sem nenhuma razão. Uma coisa que é válida para um país muito pequenininho não tem razão de ser válida para uma dimensão tão grande como a nossa. Mas o fato é que a proximidade das casas, ao invés de servir para nós conhecermos paz com os nossos vizinhos, às vezes essa proximidade pode até atrapalhar, quem sabe, porque há uma grande dificuldade de nós deixarmos de ouvir aquilo que é falado dentro, as brigas que o vizinho tem lá dentro de casa. E nós também, por nossa vez, temos que ter muito cuidado para que nós não estejamos dando um mau testemunho diante dos nossos vizinhos. Mas o senhorio de Jesus, irmãos, ele nos chama a atenção para sermos realmente servos fiéis. Se um determinado indivíduo tem empregados e esses empregados são maus profissionais, se eles são indivíduos que falam coisas que não precisava estar falando, que se comprometem dessa daquela maneira com o seu dia a dia, nós às vezes deixamos até de frequentar, de nos aproximar daquele estabelecimento ou daquela oficina, alguma coisa mais ou menos desse jeito. Porque isso vai para cima do nome daqueles que deveriam ser os responsáveis por um comportamento mais digno, por umas atitudes mais éticas. No entanto, no tocante à igreja, irmãos, no tocante ao nosso relacionamento
dentro da obra de Deus, nós precisamos usar bastante e muito a arma da oração. Tem um trecho na palavra de Deus que foi mencionado por Davi, em que ele clama ao Senhor para colocar um anjo, colocar um guarda à porta da sua boca, porque ele sabia que nem sempre, talvez, ele conseguia segurar, e às vezes falava coisas que não devia falar. E não é só o peixe que morre pela boca, muitas pessoas também assim procedem. Nesse texto que nós começamos a ler, há uma referência ainda, voltando ao aspecto familiar, que os filhos aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Irmãos, nós precisamos ler, nós precisamos conhecer a palavra em profundidade. É interessante que a Bíblia é dividida em duas partes que nós chamamos, a primeira de Velho Testamento e a segunda de Novo Testamento. Mas o que é de se salientar é a palavra testamento. Porque testamento, de um modo geral, representa a vontade de um progenitor, de um proprietário, para o destino das coisas que lhe pertencem, das coisas que ele vai deixar, ele não vai levar consigo depois da morte. Então, através de um testamento, resolve-se muitos problemas antes que eles venham a se tornar luta familiar depois da morte daquele que é proprietário. Mas, sem dúvida nenhuma, que testamento, nesse sentido, deveria ser mais conhecido por nós. Porque Jesus é o filho legítimo de Deus, nós somos filhos por adoção. Mas a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro legítimo, mas por adoção nós somos co-herdeiros com Cristo de toda a sorte de bênçãos que Deus tem separado. Irmãos, se nós tivéssemos um familiar muito rico, mas rico de verdade mesmo, como se costuma às vezes falar, estupidamente rico, e nós tomássemos conhecimento de que ele, quando faleceu, né, aberto que foi o testamento, que o nosso nome ali estava constando como alguém a quem se destinou alguma coisa, e certamente que haveria um momento em que o pessoal da lei, dos juízes aí, das coisas, iriam ler o testamento na presença de todos os interessados. Irmãos, eu duvido que qualquer um de nós, numa circunstância dessa, não fizéssemos questão de estar presente para saber o que havia sido tocado para nós. E uma vez que o bem exista e que a vontade do testador estava ali claramente expressa, numa coisa juridicamente correta, nada impediria que aquilo fosse tornado realidade. Mas nós, irmãos, não vamos para a palavra de Deus buscando ver as maravilhas desse testamento, no sentido, o que toca para mim, o que o Senhor me destinou, o que o Senhor destinou à igreja. Nós deixamos o tempo passar
E temos aquela vaga esperança, bom, quando eu morrer, eu vou entrar na glória e eu vou receber. Mas, irmãos, quando nós sabemos, e sabemos que é certo que essa promessa se cumpre, nós certamente que viveríamos melhor, na certeza de tudo isso e no conhecimento da palavra, porque nós estamos recebendo ou vamos receber uma infinidade de coisas, tanto nessa vida como na vida futura, que provém daquele a quem nós chamamos de Senhor. Mas o que temos nós feito no cumprimento daquilo que tanto no Velho quanto no Novo Testamento vem sendo colocado por Deus, pelo Senhor? É triste que muitos vão ser extremamente bem aquinhoados de bênçãos, de galardão no dia em que todos nós vamos subir ao pódio do Senhor Jesus. Eu gostei quando uma pessoa me esclareceu a respeito dessa questão do tribunal de Cristo, porque a ideia de tribunal, ela está intimamente ligado a alguém que está sendo julgado por um crime, por alguma coisa, algo dessa natureza. Mas nós não vamos comparecer a um tribunal de juízo porquanto nós fomos justificados por Cristo Jesus. Mas Paulo afirma: não sabeis que todos compareceremos ao tribunal de Cristo. Só que este tribunal, conforme essa pessoa me deu uma visão diferente, seria melhor chamado se falasse assim, o pódium de Cristo. Os pódios que nós estamos acostumados, eles têm 3 alturas. Nessa Olimpíada eu achei que estou baixinho demais, não sei até se eu lutaria por um pódio tão pequeno. É brincadeira. Mas o fato é que são 3 lugares premiados. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Ouro, prata e bronze. Não é isso? A gente tem visto isso constantemente. Mas o pódio de Cristo, de Jesus, ninguém que correu a boa carreira, que combateu o bom combate, que manteve a fé, vai ficar embaixo, porque ele tem, na verdade, uma infinidade de lugares. Mas eu não vou ficar triste de ver o apóstolo Paulo num pódio muito mais alto da altura em que eu estiver. Porque a justiça do Senhor é indubitável, nós não temos dúvida com relação a ela. Mas cada um de nós vai receber um galardão, vai receber um espaço, um local nessa avaliação do Senhor, por aquilo que tivermos feito através do nosso corpo. Quando nós deixamos de fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta, que deva ser feito, nós vamos estar falhando e comprometendo os resultados da nossa atividade como cristãos. Mas a diferenciação é a firmeza, se está na rocha ou se não está na rocha, que é Cristo. Aquilo que fizermos, que foi feito em Cristo, como Senhor da nossa vida, isso é bom para nós. Mas não é bom para nós sermos considerados servos inconsequentes, servos que não fazem a vontade do seu Senhor. Não é? Servos que enterram os seus talentos. Simplesmente essas coisas são resultado de uma casa construída sobre areia ou sem a devida fundamentação. Em Gálatas 5, 13,
15. Diz assim: sede servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mais uma vez, irmãos, a palavra amor aparece para nós como alguma coisa extremamente importante e que necessariamente há que estar presente no nosso relacionamento cristão com os irmãos. E por fim, eu gostaria de realçar apenas uma coisa, irmãos. É que toda quebra de relacionamento, quebra ali do amor, inclusive, toda quebra de relacionamento, tem na sua origem, nas suas raízes, o pecado do orgulho. O orgulho destrói relacionamentos mais do que qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. Novamente, em 1 Pedro 5,5, há um pedido. Pedro diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, se nós nos firmarmos em Cristo, na rocha, nele nós teremos força, nele nós teremos poder para realizarmos aquela obra que está proposta para nós. Porque a palavra diz que Deus separou um povo, criou um povo sequioso de boas obras. E quando nós às vezes não tivemos obras monumentais que nós possamos fazer em nome do Senhor, mas a palavra do Senhor é incisiva no tocante ao amor. De modo, irmãos, que desde essa questão de nós sermos cuidadosos, especialmente dos da própria casa, eu quero colocar isso principalmente no tocante à casa, à igreja, à comunidade à qual nós estamos realmente ligados. Isso pode parecer alguma coisa sem importância, mas não é. E, na verdade, o que caracterizou, nós já tivemos a oportunidade de lembrar isso aqui em outra ocasião, o que caracterizou a igreja primitiva, que se reunia nos lares, que continuavam firmes na doutrina dos apóstolos, de casa em casa, partir o pão, ou seja, celebravam a ceia, era a união que eles efetivamente tinham. De modo, irmãos, que a nossa união familiar, essas coisas que nós podemos ver nesses textos que aqui foram mencionados, há um profundo desejo do Senhor, nosso Senhor, que nós vivamos em união, que nós vivamos em amor, em qualquer lugar por onde nós passarmos, que nós possamos refletir esse amor do Senhor em nossas vidas. E, sobretudo, irmãos, não pensarmos que o Senhor não nos quer abençoar. Mas a medida, irmãos, da bênção é sempre o amor. É sempre o amor com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente da nossa própria família, principalmente da nossa própria igreja. Mas aí é que vem, é disso, da obediência ao Senhor, que vem a nossa força. E eu quero, irmãos, neste momento, orar, pedindo: Senhor, vem, Senhor Deus, ao nosso encontro, Pai Santo. Tu conheces, Senhor Deus, as nossas fraquezas. Tu conheces, Senhor Deus, onde se exerce o nosso orgulho, Pai, ou vaidade.
E queremos, Senhor Deus, ser lavados, Pai, diariamente, ó Pai. Que o Senhor nos lave os pés, ó Pai Santo. Que o Senhor nos perdoe os pecados, as falhas, ó Pai. E que nessa noite, Pai Santo, ao voltarmos para nossas casas, que nós nos lembremos, ó Pai, não somente hoje, mas continuemos sempre lembrando de que uma casa, uma vida que não esteja construída sobre o Senhor Jesus, um grupo de pessoas que não se alicerce em amor, dificilmente, ó Pai, poderão permanecer, poderão sobreviver. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E nós Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.